Em um mundo de conexões complexas e infinitas possibilidades, algumas mentes navegam em frequências únicas, percebendo a realidade de maneiras distintas. Para elas, o universo se revela em um calendoscópio sensorial, onde cores, sons, texturas e emoções se entrelaçam em uma sinfonia singular. Neste documentário, embarcaremos em uma jornada para desvendar o mistério do transtorno do espectro autista, explorando as mentes brilhantes e os corações pulsantes que habitam nesse universo fascinante. Através da voz de quem vive o autismo em sua plenitude, descobriremos um mundo de percepções únicas e desafios que moldam a vida de milhões de pessoas ao redor do globo. O transtorno do espectro autista é um conjunto de condições que afetam a maneira como as pessoas percebem e interagem com o mundo. Cada indivíduo com TEA apresenta características únicas, formando um aspecto de diferentes habilidades e desafios. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta especialmente as áreas da comunicação, da interação social e de comportamento. Ninguém se torna autista, a gente já nasce com autismo. E a origem dele ser genética e também hereditária. Há uma classificação que é muito conhecida, que chama nível de suporte. Significa o grau de funcionalidade que essa pessoa tem. Se ela tem um nível 1, ela precisa de menos suporte. Se ela tem um nível 2, ela vai precisar de um suporte mediano, moderado. E o nível 3, que seria o nível de suporte mais intenso e contínuo. O nível 1 seria um nível que tem a linguagem e a comunicação, não é acometido, em geral, do déficit intelectual, né? O nível 2, a gente já vai ter a possibilidade de ter um rebaixamento do nível intelectual, mais comprometimento no nível da comunicação, algumas dificuldades, né, no nível da comunicação, compreensão, e o nível 3, daí que ele seria o que tem maior dependência. De acordo com dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, estima-se que há cerca de 2 milhões de autistas no Brasil. Meu nome é Ana Catarina, eu tenho 22 anos, atualmente sou universitária da Publicidade e Propaganda na Unicesumar e fui diagnosticada com autismo tardiamente. Eu sou Yara Romano, sou psicóloga de formação da 3ª turma da UEM, me formei em 1986 e desde essa época eu fui desafiada, né, por algumas disciplinas que a gente tinha no curso, a fazer estágios na educação especial. Então a gente abriu a PAI como local de estágio e a partir daí eu fui me enveredando por esse lado da educação especial. Eu falo que na verdade não fui eu que escolhi, foi a educação especial que me escolheu. Tenho pós em educação especial, a psicopedagogia. A partir daí eu fiz uma pós em terapia cognitiva comportamental e mais recentemente eu concluí pelo CBI of Miami uma pós-graduação também em autismo e deficiência intelectual. A minha infância foi muito atípica. Tive muitos problemas na escola, como dificuldade de ler, escrever, sempre me interessava mais pelos meus hiperfocos e não pelos estudos. Não sabia me expressar muito bem na escola, então chorava em momentos de ansiedade por conta da timidez. Isso desde pequena até a maioridade. E eu sempre tive muito problema com perfeccionismo e repetições. Foi um processo bem lento. A partir dos 15 anos eu comecei a ter vários diagnósticos e nada era certeiro. Da depressão, ansiedade, TDAH, borderline e toque compulsivo, nada era certeiro do que realmente era. Então, aos 21 anos, eu conversei com a minha família e pedi um apoio financeiro para poder bancar uma psicóloga especialista em autismo. Fazer o diagnóstico é muito demorado e muito caro, que o acesso não é fácil. E a gente percebe assim, a angústia das famílias no sentido de buscar o diagnóstico para eles terem acesso a alguns direitos, tanto na área social quanto na área da saúde, né? E o educacional. A consulta primeiro é com o neurologista ou o neuropediatra, quando a gente está falando de crianças, né? Mas quando a gente entra também lá para o adolescente, para
para a questão adulta, a gente vai procurar então os psiquiatras. Então aí a gente tem todo um trabalho de fazer essa composição com testes, analisando os resultados, e a gente oferece um diagnóstico, né, uma devolutiva, respaldo, vamos dizer assim, para fechar o diagnóstico. A caneta que pesa não é do psicólogo, é do médico. Segundo a CDC, Centro de Controles e Prevenções de Doenças, a cada 36 crianças, uma é autista. Especialistas dizem que casos não aumentaram. O que aumentou foi o volume de informações que levam ao diagnóstico. Então é importante a gente sempre procurar informações em fontes oficiais. Aí a gente tem uma enxurrada de coisa que não é boa e que não contribui. Tem pessoas que assistem vídeos e falam, nossa, eu tenho isso, eu sinto isso, eu sou autista. Mas cuidado com o autodiagnóstico. Sempre é importante você procurar profissionais habilitados, capacitados, especializados. Bom, eu acho que é a comunicação. As pessoas neurotípicas costumam fazer muitas piadas, ironias, sarcasmos e não ser direto, o que faz que a gente passe por momentos constrangedores e até mesmo de perigo por não ter uma comunicação clara. Com certeza, ainda mais por ter cabelo colorido, ter piercing, ter tatuagem, e também por olhar diretamente nos olhos das pessoas, que não é uma característica comum do autismo, e sim desviar os olhares. Eu já passei por muito preconceito, invalidação, capacitismo e tudo quanto você possa imaginar. IBGE detectou que 85% dos profissionais autistas estão fora do mercado de trabalho. Agora, uma coisa que é fundamental, as empresas precisam acreditar e, obviamente, dar oportunidade. Que a lei obriga as empresas a contratar. Tem a Lei Brasileira de Inclusão. E aí tem a Política Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiências. Lembra que tem níveis. Então, é todo autista que consegue ser inserido no mundo do trabalho? Não, não é. Né? Mas vamos tentar oportunizar ou buscar formas alternativas. Então a gente tem que abrir a nossa cabeça. Que pessoas autistas são capazes, eles sofrem dificuldades, mas que a gente precisa de mais acessibilidade e incentivo, que todos nós somos capazes, mas também a parte da empresa também tem que colaborar. Bom, primeiramente eu sou autista nível 2 de suporte e eu até diria que eu seria o único por fazer parte da comunidade LGBT, por ser uma pessoa pansexual e gênero fluido. Eu até diria que seria o único, mas na verdade são muitos autistas mesmo que são da comunidade LGBT, seja trans, lésbica, bi, gay. São muitos da comunidade, só que é um tabu se falar sobre isso. Então eu acho que não tem alguma coisa que me torne único, porque é algo muito comum. Tipo, acharem que autistas são só crianças, mas na verdade a gente envelhece também, assim como todo mundo. E por acharem que autista só é aquele estereotipo de andar na ponta dos pés, olhar nos olhos, não se comunicar, mas esquecendo o verdadeiro significado do aspecto autista, que são várias diversidades. Um mundo sem capacitismo, com mais equidade e inclusão. Eu vou ler aqui o textinho que eu fiz porque vai ficar mais fluido. Eu diria que nunca deixem de serem vocês mesmos, como diz a cantora Pitty, mesmo que seja estranho, seja você. Também diria para se defenderem que se sofrerem discriminação, sabe que está na lei, é ilegal, e que você tem seus direitos como autista e também que acreditem nos seus sonhos, não deixem ninguém dizer suas capacidades. Mesmo que você tenha umas certas limitações, tudo pode ser adaptável, e por fim saiba que não está sozinho. Enquanto sua comunidade, existem autistas de muitos lugares para compartilhar experiências, aprendizados e dificuldades. Essa é apenas a ponta do iceberg do que o universo autista tem a nos oferecer. Que este documentário seja um convite para continuarmos aprendendo, crescendo e construindo pontes entre diversidades diferentes. O futuro é promissor e a inclusão é a chave para um mundo mais justo e vibrante para todos.